em Marcos 6,30 diz a respeito da primeira multiplicação de pães e peixes. E no versículo 34 de Marcos 6 diz assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E pulando para o versículo 36 do versículo 6, os discípulos disseram a Jesus: Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Pulando para o versículo 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães, e deu aos seus discípulos, para que o pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. O contexto aqui dessa história é que existia uma multidão seguindo Jesus, e os discípulos ficaram preocupados, com a multidão que seguia eles e não tinham o que comer. E aqui os discípulos falam para poder o Senhor Jesus despedir a multidão, para que eles pudessem ir a aldeias para poder comprar comida e se alimentarem, porque eles já estavam ali há muito tempo seguindo Jesus e não tinham o que comer. Então os discípulos começaram a ficar preocupados com a multidão, e o Senhor Jesus responde para eles. No contexto básico, o Senhor Jesus diz: Eu não vou despedir a multidão, dá vocês comida para essa multidão comer. E no versículo 37, os discípulos até disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. Ou seja, era uma multidão muito grande, e ali na cabeça dos discípulos era impossível alimentar toda aquela multidão. Conclusão que eu tirei aqui dessa história, o aprendizado que eu tirei aqui dessa história é que ninguém que se encontra com o Senhor Jesus, que vai buscar algo no Senhor Jesus, volta vazio para casa.